Dá uma olhadinha comigo aí lá no texto de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Gênesis e depois Êxodo. Êxodo capítulo 14, eu leio a partir do versículo 10 até o versículo 14, tá bom? Eu espero que vocês me acompanhem, vamos ler até o versículo 15, eu acho que o texto vai ficar um pouco mais completo no seu sentido. Êxodo capítulo 14, do versículo 10 até o versículo 15. Diz assim o texto sagrado: E chegando o Faraó perto dos filhos de Israel, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O nosso tema de hoje é Deus peleja pelo seu povo, ou Deus luta pelo seu povo. E a expressão literal aqui do texto é pelejar, ou seja, no sentido de batalhar. Deus batalha pelo seu povo. Convido você a orar para que nós possamos então meditarmos juntos na palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra nós oramos agradecidos, porque ao longo dos séculos essa palavra foi preservada, guardada, e ela é a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é martelo, ela é espada, ela é fogo, ela é o alimento da nossa vida, ela é o pão da nossa vida, e a nossa oração é que esse texto venha inspirar a nossa vida, a nossa fé e a nossa devoção, a confiarmos sempre que o Senhor luta por nós, que o Senhor peleja por nós, que o Senhor está à nossa frente e o Senhor é nosso refúgio. Em Jesus pedimos que o Teu Espírito nos guie e nos oriente nessa reflexão, pois a Tua palavra é que sustenta a nossa vida. Nós queremos ouvir a Tua voz e oramos agradecidos em Jesus. Amém. Amém. Povo de Deus, eu preciso que vocês fiquem comigo, no mínimo, uns 10 minutos iniciais do sermão, para que eu possa explicar todo o contexto e depois entramos no cerne do texto. Mas se eu entrar direto nessa expressão de Moisés, não temas, aquietai-vos, talvez algumas pessoas que não têm acompanhado a nossa EBD ficarão um pouco meio que soltos na mensagem. Então eu preciso fazer uma recapitulação, eu preciso que vocês me acompanhem a partir do verso 1 do capítulo 14, para que eu possa fazer uma análise com vocês nesses primeiros momentos, nesses minutos iniciais, para fazer a introdução desse texto. A pergunta inicial que eu faço é o seguinte: você já ficou numa situação sem saída? Numa situação que você se sentiu acuado ou acuado e você não tinha o que fazer? Você já se viu num beco sem saída? Numa situação assim irremediável que você se viu completamente impotente diante de uma situação difícil? Por exemplo, a gente fica no beco sem saída quando somos despedidos, quando somos mandados embora da empresa que trabalhamos. A pessoa chama, diz que o nosso serviço não é mais necessário para a empresa e nós ficamos num beco sem saída. Ficamos num beco sem saída quando recebemos uma notícia trágica ou a perda de alguém muito querido para nós, enfim, qualquer situação da vida em que nós ficamos sem saber o que fazer.
Isso é porque nós estamos num beco sem saída. E aqui na realidade nós temos a nossa cidade em Sorocaba, várias ruas sem saída. E aqui na Zona Norte tem muitas ruas sem saída. Eu já morei aqui, então conheço algumas, mas nessa semana fui entrar numa rua, não vi a placa. Quando eu cheguei todo animado no final da rua, era uma rua sem saída, fiquei no beco sem saída e voltei. Então eu tive a possibilidade de voltar, mas aqui o texto está dizendo para nós que o povo de Deus ficou encurralado, o povo de Deus ficou sem saída. O povo de Deus ficou numa situação tão apertada porque eles estavam diante do Mar Vermelho, e atrás vinha o exército de Faraó, os egípcios e o próprio Faraó querendo pegar e sequestrar novamente o povo de Deus. Então eles ficaram encurralados, e nós aprenderemos aqui hoje como Deus é por nós, como Deus é pelo seu povo, porque o Senhor luta por nós, e as vitórias do povo de Deus na realidade são fruto da graça e da misericórdia do Senhor. É muito lindo acompanhar o texto de Êxodo capítulo 13. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar no versículo 22 do capítulo 13, quando o texto vai dizer que a coluna de nuvem durante o dia sempre esteve com o povo durante essa peregrinação. Então veja, durante o dia Deus colocava a nuvem para acompanhar, aquela coluna de nuvem durante o dia, e à noite a coluna de fogo, representando a presença de Deus. Então veja que bonito isso, porque a presença de Deus sempre foi real para o seu povo, e da mesma maneira que Deus se manifestou para o seu povo com a sua presença nessa ocasião histórica e muito específica, inclusive, diga-se de passagem, Deus também se manifesta e Deus se mostra presente na nossa vida e na jornada do seu povo. Então veja que o contexto que nós estamos aqui inseridos e que vamos analisar nessa noite fala da perseguição dos egípcios aos filhos de Israel, e poderemos então acompanhar a intervenção de Deus e como Deus usou Moisés para fazer com que o seu povo cumprisse a sua missão e saísse da escravidão do Egito. No versículo 1 e 2, a gente pode acompanhar isso, que Deus chama Moisés e dá uma ordem para Moisés para que Israel retrocedesse, para que Israel não fosse naquela direção, e aí então Israel precisou voltar e retroceder e ficou naquela região acampado, está aí no versículo 2, junto ao mar, de frente para o mar de juncos ou o mar vermelho, como queiram chamar. Essas duas expressões são sinônimas no texto hebraico. Mar de juncos era um nome mais técnico, mas popularmente também é considerado e chamado o Mar Vermelho. Então, o caminho mais curto que o texto vai apresentar para nós era o caminho que nós já acompanhamos aí no capítulo 13, já estudamos inclusive, era que eles fossem numa direção reta. Mas Deus faz com que eles voltem e retrocedam para que eles passem pelo Mar Vermelho, para que Ele mesmo, Deus, mostrasse o seu poder de intervenção e de controle, de domínio da história. Então veja, humanamente falando, se eles pegassem uma linha reta, eles já sairiam do Egito, mas Deus queria que eles saíssem do Egito e deixassem o testemunho para o povo de Deus e para os egípcios, lembrando que no Egito, assim como nós aprendemos ontem também com a aula da Cleusa e do Lucas, que no Egito não havia somente os egípcios e o povo de Israel, eles tinham outros povos ali. Então veja que Deus queria mostrar o seu poder para todos os povos e mostrar que Ele é o único Deus, o único Senhor. Então Ele pede para que o seu povo fique acampado de frente para o mar. Então, humanamente falando, foi uma estratégia militar extremamente errada. Mas do ponto de vista divino, Deus queria usar esse evento para mostrar o seu poder e a sua glória. Então, Israel ficaria mesmo encurralado naquela situação e até que os egípcios chegassem. Então veja que a estratégia divina era confundir Faraó para que ele pensasse que o povo estava perdido.
Então, veja, Faraó teria a visão de que o povo estava voltando, de que o povo estava perdido e de que o povo estava acampado naquela região. O texto vai dizer isso lá no versículo 3, que o próprio Deus está dizendo o seguinte: então Faraó dirá aos filhos de Israel, eles estão desorientados. Então o Faraó ia entender o seguinte: olha, Deus não passou a coordenada certa no Waze, no GPS. Deus não mandou a localização no WhatsApp de Moisés e por isso eles estão desorientados. Então isso iria confundir a cabeça de Faraó e na realidade isso iria acender a ira de Faraó, tanto é que isso aconteceu e Faraó então iria encurralar o povo de Deus, iria atrás do povo de Deus. O texto bíblico vai nos mostrar, amados irmãos e irmãs, que Deus tem o controle e o domínio sobre todos os eventos da história, ou seja, Deus é soberano e faz com que a sua vontade se cumpra de uma maneira poderosa. Nós já vimos que o Faraó, ele teve o seu coração endurecido pela incredulidade. Vale lembrar que no contexto que nós estamos estudando o livro de Êxodo, nós já vimos que Faraó, ele era considerado Deus. E aqui ele não queria se render às orientações que Deus enviava para ele por meio de Arão e de Moisés. Então ele endureceu o coração. Então o que Deus fez? Endureceu ainda mais o seu coração. Agora, é interessante, como nós ouvimos ontem na aula extra, pela Cleusa e pelo Lucas, que nem as pragas foram capazes de remover essa incredulidade, essa dureza de coração de Faraó, porque Deus estava mostrando para ele a sua superioridade e a sua exclusividade. Ele não amolece o seu coração. É interessante que, primeiramente, Faraó endurece o seu coração para Deus, e aí Deus usa a rebeldia e a dureza do coração de Faraó para cumprir a sua vontade. Então veja, se Faraó está com o coração endurecido, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o seu povo passe na frente de Faraó, Faraó fica enfurecido, vai até o povo de Deus, vai tentar aprisionar novamente o povo de Deus, lembrando que Faraó havia dado liberdade para o povo de Deus. Faraó, aqui no contexto, no capítulo 13, havia liberado o povo. Não, pode ir, porque a mensagem de Moisés era sempre essa: ô Faraó, Deus deseja que o povo saia, deixe meu povo ir, e ele travava o povo, e agora ele chega nesse momento, ele fala o seguinte: não, então eu liberto o povo, eu libero o povo, pode ir embora. Ele já havia deixado o povo ir, mas parece que ele era bipolar, porque quando ele vê o povo saindo, ele endurece novamente o seu coração. E é interessante que nós temos grandes dificuldades em entender que Deus usa até mesmo as pessoas que não creem nele para cumprir a sua santa e soberana vontade. Deus estava usando a dureza do coração de Faraó para revelar a sua glória e a sua exclusividade. A história bíblica, amados irmãos e irmãs, conta para nós que Deus inclusive usou nações pagãs para corrigir o seu povo, para disciplinar o seu próprio povo. Deus usa os ímpios, os incrédulos, para fazer a sua vontade, de acordo como Ele deseja, porque Ele é Deus, e Ele move e usa todas as circunstâncias da vida e de todo o cenário histórico para levar a cabo os seus propósitos eternos. Então veja que Deus endurece o coração de Faraó, uma vez que ele já estava endurecido para cumprir a sua vontade, e Faraó fica furioso e começa a perseguir o povo de Deus e força o povo de Deus a sair na direção do Mar Vermelho. Veja que eles geograficamente eles já estavam quase que encurralados, mas quando eles veem os exércitos vindo, eles correm na direção do Mar Vermelho. E agora, conhecendo o povo de Deus como nós conhecemos e conhecemos a história, nós podemos então ter essa visão de que, se não fosse a perseguição de Faraó, certamente os filhos de Israel ficariam escravizados no Egito, porque eles gostavam mesmo de comer as cebolas, eles gostavam de comer os melões, os pepinos que haviam no Egito. Tanto é que essa é a
pauta de reclamação deles depois para Moisés. Olha, Moisés, lá no Egito a gente tinha melão, melancia, pepino, cebola à vontade. Então, se o povo de Deus não fosse perseguido, eles não queriam sair dali. Agora, veja como também, lá no livro de Atos, a perseguição foi extremamente importante para a igreja. A igreja, após a ascensão de Jesus aos céus, a igreja fica ainda muito centralizada em Jerusalém. E aí vem a perseguição através da morte de Estevão, e aí então a igreja começa a ser completamente disseminada, espalhada pelo mundo. Depois nós temos no livro de Atos algumas viagens missionárias, o próprio Pedro começa a ter uma incursão no meio dos gentios, Paulo, e aí a igreja começa a se espalhar, Paulo faz as outras viagens, Silas, Barnabé, enfim, a igreja se espalha. Porque eles estavam aglutinados numa mesma localidade, numa mesma geografia. Então veja que aqui nesse momento, Deus está usando a dureza do coração de Faraó para fazer com que seu povo saia do Egito. Porque se eles não fossem perseguidos, eles não sairiam. É interessante, irmãos, e aqui cabe uma aplicação, porque às vezes nós precisamos de uma perseguição para mudarmos de cenário da nossa vida. Se nós não formos perseguidos, nós estagnamos. Se nós não recebemos alguns estímulos, algumas provocações, algumas inquietações, nós ficamos tão paralisados e tão acostumados naquele cenário, naquele lugar, naquela empresa, naquela cidade, naquela casa, naquele relacionamento tóxico, que nós não saímos. E às vezes nós estagnamos e ficamos paralisados no mesmo lugar e queremos ficar completamente sentados, estagnados, e não gostamos da movimentação, queremos a acomodação. Agora é interessante que o povo de Deus é um povo que está caminhando, é um povo que anda. Nós estamos inclusive estudando o livro de Pedro, a primeira carta de Pedro, e Pedro vai dizer para nós que o povo de Deus é um povo peregrino, é um povo forasteiro, é um povo da caminhada. Haja vista que Jesus sempre chamava os seus discípulos assim: vem e segue-me. Então não tem como a gente viver ao lado de Deus e não estar em caminhada, ou seja, não estar caminhando, porque a estagnação, a procrastinação, essa ideia, essa visão de ficar parado, esperando as coisas, ou de acomodação, não faz parte para o povo de Deus, e eu diria mais, não combina com o povo de Deus. Porque se tem uma coisa que o povo de Deus precisa ter, é mobilidade. Veja como Deus chama Abraão: sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela. E Abraão fala o seguinte: Deus, mas e as minhas coisas, e os meus relacionamentos, e os meus amigos, e os meus rebanhos? E Deus fala assim: sai da tua terra, Abraão, eu quero que você se coloque em movimento. E aí Abraão olha para Deus: Deus, mas para onde eu vou? Ô Abraão, confia em mim. O ponto, a localização está comigo. Eu espero que você me obedeça. Eu espero que você tenha fé de que eu tenho coisas melhores para você. Se um dia você tiver com tempo, dá uma olhadinha nos evangelhos e você vai ver que Jesus, ele não se fixa em um lugar, ele não está parado, Jesus está andando. Agora, veja como é importante nós olharmos esse texto aí no versículo 4, porque o texto vai dizer para nós que Deus está dizendo assim: eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exércitos, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Então Deus está falando o seguinte: o Faraó verá que eu sou Deus, os seus exércitos também, e vocês, filhos de Deus, também. Todos precisam saber que eu sou o Senhor. Os egípcios estavam inclusive acostumados com aqueles panteões de deuses, e a intervenção de Deus para livrar o seu povo escolhido tinha a finalidade da libertação do seu povo, sim, mas a grande lição para os egípcios é que eles veriam que só há um Deus, o Senhor, o Criador, o Yahvé. Eu sou o Senhor, eu sou o que sou. E aí no versículo 5 nós chegamos naquele conceito em que Faraó muda a visão.
Como eu disse, né, um pouco antes, parece que ele tem uma questão de bipolaridade, então ele muda e agora ele vai atrás do povo de Deus. E no versículo 6 e 7, nós acompanhamos que Faraó apronta o seu carro, o seu exército e vai buscar os filhos de Israel. Ele não aceita, ele quer mesmo ter esse povo, porque ele sabe da força do povo de Deus, e então ele queria essa força bruta no cuidado e na atenção do Egito. E a Bíblia vai dizer para nós que, aí no versículo 7, que ele toma os seus carros, ele sai, ele dá uma dura nos seus oficiais, e diz o texto no versículo 7 que ele sai com 600 carros escolhidos, ou seja, ele tinha uma infinidade de carros. E aí nós precisamos entender as carruagens, as carroças de guerra. Nós sabemos também, por exemplo, por meio das narrativas históricas, que os egípcios gostavam muito da criação de cavalos, então eles tinham esse poder bélico, eles tinham carros de guerra, eles tinham muitos cavalos, e eles começam a perseguir. No versículo 8 e 9, nós vamos ver a perseguição ao povo de Deus, e o povo de Deus fica afoito. Eles saíram afoitamente e foram perseguidos pelo exército do Egito, pelos seus carros e pelos seus cavaleiros, até que alcançaram o povo lá no acampamento. Lembrando que havia ali muita gente. Quando a gente fala de perseguição, havia um povo que já estava acampado e havia um povo ao redor, e eles começam a ficar afoitos. Então nós chegamos agora no cerne do texto. Eu começo a aplicar de forma mais espiritual algumas relações que esse texto pode falar ao nosso coração. Dá uma olhadinha no versículo 10, quando eles veem Faraó, os filhos de Israel levantam os seus olhos e eles veem Faraó, eles veem o seu exército, e diz o texto que eles temem. Na realidade, eles não deveriam temer, pois eles já haviam visto o poder de Deus, eles conheciam a intervenção de Deus por meio das pragas, eles conheciam o poder de Deus por meio de Moisés. Eles já ouviram várias vezes as promessas de Deus, eles conheciam a liderança de Moisés, mas mesmo assim eles temeram. Nós também sabemos que nós não precisamos temer nada, mas nós temos medo. Quem não tem medo? Quem nunca teve medo? Inclusive a gente pega muitas pessoas nisso. Quando as pessoas falam assim, não, eu não tenho medo de nada, a gente fala, é mentiroso. Porque o medo é o primeiro sentimento que Adão teve após ele cometer o pecado. Deus vem conversar com ele e ele foge, e quando Deus pergunta, por que tu fugiste? Ele fala o seguinte, porque eu tive medo. Então veja que o primeiro sentimento após a queda, após o pecado, é o medo. E o medo, ele escraviza a nossa vida, e o medo, ele se esconde, ele se aloja dentro do ser humano. Jesus disse por diversas vezes essa frase, não temas, porque as pessoas tinham medo. Agora, nós aprendemos com o apóstolo João que o amor perfeito lança fora o medo. Então vem uma pergunta, vem uma questão aqui. O que fazer quando o medo vem na nossa direção e quando o medo ronda a nossa vida? Porque se você está me acompanhando, você está vendo que agora eles estão encurralados, eles estão com medo. E o texto vai dizer aí no versículo 10 que quando eles ficaram com medo, eles clamaram ao Senhor. E é essa atitude que deve pairar sobre nós, essa atitude é a atitude sábia de que nós devemos estar diante de Deus. E quando nós estamos com medo, quando nós nos sentimos pressionados, devemos clamar. Quando nós somos perseguidos, devemos clamar. Quando estamos angustiados, quando estamos fragilizados, devemos clamar a Deus. Quando estamos magoados, quando estamos perplexos, devemos clamar a Deus, orar a Deus. Quando estamos desanimados, acurralados, perseguidos, desiludidos, devemos clamar a Deus. Quando estamos desesperados, devemos clamar a Deus. O que nós devemos fazer quando o medo ronda o nosso coração? Clamar, porque o clamor é uma oração específica, é um pedido pontual, é um pedido daquele momento instantâneo, é rogar a Deus, é implorar a Deus. Eu até separei aqui 2 versos de Davi, quando Davi fala o seguinte, na minha angústia,
Eu invoquei o Senhor, eu clamei ao Senhor, eu gritei por socorro, e Ele, lá do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou nos seus ouvidos. Então veja, no momento de angústia, o que Davi faz? Ele clama a Deus. Quando o medo ronda a sua vida, quando a angústia chega, quando a perseguição chega, quando a perplexidade chega, quando a tragédia chega na minha, na sua vida, quando a gente se sente acurralado num beco sem saída, o que temos que fazer? Ter a mesma postura que o povo de Deus teve. Qual foi? Clamar a Deus. Gosto da expressão de Davi quando ele fala o seguinte, lá no Salmo 56, em me vindo medo, quando o medo veio na minha vida, na minha frente, quando o medo me confrontou, eu confiei no Senhor. Em outras versões, hei de confiar em Ti quando o medo chega na minha vida. Então veja, a primeira lição desse texto é que nós precisamos clamar. Só que é interessante que nessa passagem nós vemos que o povo muda de posição muito rapidamente. Eles acabaram de clamar, e depois que eles acabam a oração, o que eles fazem? Eles começam a murmurar contra Moisés. Agora, nem parece o mesmo povo, nem parecem as mesmas pessoas. O povo que estava em oração agora está questionando Moisés e a sua liderança. E eles fazem aqui duas perguntas no versículo 11, que eu acho muito interessante, no sentido de que não tem nada a ver. Olha o que eles dizem: será que, porque não haviam sepulcros no Egito, você nos tirasse-nos nós de lá, para que morramos nesse deserto? Ô Moisés, como lá no Egito não tinha muitos sepulcros, você nos tirou de lá para a gente morrer no deserto? Agora, nós sabemos que os egípcios tinham muito cuidado com os corpos dos seus mortos. Até hoje, inclusive, estuda-se as múmias, e essa preservação fazia parte da questão cultural do Egito. Eles tinham um cuidado muito específico. E aí eles falam para Moisés o seguinte: por que você nos tiraste lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto? Eles queriam, na realidade, ser sepultados no Egito do que morrer no deserto. Mas Deus disse para eles que eles seriam libertos e que eles não morreriam no deserto. Veja que depois da oração, ou depois de clamar a Deus, eles mudam rapidamente. E certamente, amados irmãos e irmãs, nós precisamos vigiar o nosso coração para não cairmos ou não incorrermos no mesmo erro. Porque em um momento nós podemos estar clamando, orando, suplicando, buscando uma devoção a Deus, com Deus, e no outro momento nós podemos estar reclamando, murmurando. Precisamos cuidar do nosso interior para que não passemos rapidamente da devoção, do clamor, para a incredulidade, para a murmuração. O povo havia perdido o foco espiritual muito rápido. Eles tinham tirado os olhares das promessas de Deus e passaram a crer em coisas que Deus não havia dito. Eu não sei se você já se deparou com pessoas que têm pensamentos e frases e conceitos que Deus nunca disse. E às vezes nós precisamos demover esses pensamentos das pessoas, porque as pessoas ficam acreditando em coisas que Deus não disse. Por exemplo, Deus nunca disse que o povo morreria no deserto, mas eles estavam achando que eles iriam morrer no deserto, porque eles tiraram o foco das promessas de Deus. E nós precisamos sempre lembrar que o nosso Deus é um Deus de promessas. Então tem aquele cântico que diz, né, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus de milagres. Tem aquele hino clássico da nossa espiritualidade cristã que diz que nós precisamos ficar firmes nas promessas de Jesus. O povo ficou 430 anos no Egito, e agora eles não querem sair do Egito. Eles querem morrer no Egito do que morrer no deserto. Mas Deus não disse que eles morreriam no Egito e nem que eles morreriam no deserto. Deus disse que eles iriam para a terra Nova Canaã. Então veja, nós precisamos ter o nosso foco na espiritualidade. Eles estavam orando, e quando eles acabam de orar, eles estão reclamando. Pedro, certa ocasião, viu Jesus andando por sobre as águas e quis ir ter com ele. E Jesus falou: venha. Então, no passo que ele sobe nas águas, ele começa a andar e ele vê Jesus. Até aí está tudo certo.
Mas diz o texto lá de Mateus, capítulo 14, versículo 30, que Pedro começa a olhar o vento, as ondas, e ele começa a submergir, porque ele tira os olhos de Jesus e põe os olhos naquilo que está ao seu redor, no seu contexto. E nós, amados irmãos, iremos submergir, iremos afundar se nós pararmos de olhar para Jesus. O povo aqui parou de olhar para as promessas de Deus e agora começam a reclamar. Enquanto o povo estava em oração, eles estavam olhando para o Senhor e para as suas promessas, mas quando o povo tira o olhar do Senhor e das suas promessas, o povo foi tomado de medo de serem mortos no deserto. Nós não podemos perder de vista, amados irmãos e irmãs, as promessas de Deus. Quando não focamos nas promessas de Deus, a nossa mente não fica tranquila e a nossa mente se enche de especulações e de pensamentos que não tem nada a ver com o Senhor, nem com as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Agora, versículo 13, caminhando para a aplicação final, a resposta de Moisés revela o seu caráter, a sua liderança, o seu espírito piedoso e o seu coração quebrantado. Porque Moisés não está desesperado, ele é o líder. Mas o líder, ele tem equilíbrio. E ele tem 3 palavras muito interessantes para o povo. A primeira palavra de Moisés, no versículo 13, é o seguinte: ele responde ao povo: vocês estão reclamando que eu trouxe vocês para morrer aqui, mas na realidade não temas. Moisés orienta o povo a não ter medo. E uma das coisas mais importantes para a liderança cristã é ensinar o povo a não ter medo. Porque às vezes nós ficamos com medo de tudo e de todos. Agora, Deus está falando por meio de Moisés: povo, não temas. Estou olhando aqui para a câmera e imaginando que mais de 45 pessoas agora estão me ouvindo, me assistindo, me acompanhando, e a minha fala como líder espiritual dessa igreja, diante de todo o cenário que se descortina diante de nós em 2022, qual que é a minha fala para a Igreja Batista Nova Canaã? Não temas, Deus está conosco, Deus pelejará por nós, Deus irá batalhar as nossas batalhas, porque a vitória já é certa no nome de Jesus. Moisés fala o seguinte: não temas, confie, não temas, creia, não temas, exercite a sua fé, não temas, olhe para o Senhor, porque o povo de Deus é um povo que caminha por fé. Veja que o apóstolo Paulo fala que nós andamos não por aquilo que vemos, mas andamos por fé. O povo de Deus não poderia ter medo, o povo de Deus tinha que ter fé. Então, a primeira orientação de Moisés é o seguinte: não temas. E a segunda orientação de Moisés é o seguinte: aquietai-vos, porque o povo ficou agitado. Imagina, o povo estava com medo, o povo olha Faraó, os seus carros, os seus exércitos, os seus cavalos vindo na direção deles, eles olham aquela cena e eles olham o que tem na frente, tem um mar. Como que eles vão transpor o mar? Mas Deus já havia dito que eles iriam transpor o mar, que eles iam passar pelo meio do mar, mas eles não estavam crendo, eles estavam agitados. Aí vem Moisés e fala o seguinte: vocês não podem ficar agitados, aquietai-vos. Moisés mostra e orienta a quietude. E quietude tem a ver com ponderação, com reflexão. Em outras palavras, parece que Moisés está falando o seguinte: gente, vamos lembrar das promessas de Deus. Deus não falou que vai nos levar para a Nova Canaã? Vamos crer nisso, então vamos ficar quieto. Vamos ter calma. Diante do medo, nós ficamos agitados e nós precisamos nos aquietar na presença de Deus e lembrar das promessas de Deus. Eu gosto daquela expressão no Salmo 46, quando o salmista diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para de agitação, fica calmo, fica quieto. Às vezes lá em casa o Timóteo está bem agitado, bem eufórico, e a mãe dele fala: calma, fica quieta. Cadê ele? Está ali. Fica quieto, calma. O povo de Deus estava agitado e Moisés, como líder, falou assim: gente, calma. Terceiro lugar, ele fala o seguinte: vede o livramento do Senhor. A minha pergunta é: eles já haviam visto o livramento de Deus? Ainda não.
Mas Moisés, com essa visão espiritual, ele fala o seguinte: vede o livramento de Deus. E essa expressão livramento no hebraico pode ser traduzida como salvação, ou seja, gente, vamos confiar na salvação de Deus. Moisés tinha plena convicção de que Deus livraria o seu povo das mãos dos egípcios, que Deus promoveria a salvação do exército, ou do povo diante do exército. Moisés olha com fé, e a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Moisés havia ouvido Deus falado com ele, e por isso ele fala o seguinte: gente, vão ficar tranquilos, porque Deus vai dar livramento. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, qual é o beco sem saída, qual é a situação que você julga impossível, e eu quero te dizer o seguinte: vede, meu irmão, minha irmã, o livramento que Deus vai te dar, porque Deus está guerreando por nós, Deus está pelejando por nós, Deus é por nós. Essa é a frase de Moisés: o Senhor pelejará por vós, Deus vai batalhar por vós. E aí eu preciso fazer 3 aplicações práticas para encerrar. A primeira lição é que Moisés estava ensinando o povo a confiar nas promessas. Quando o texto vai dizer da consagração dos primogênitos, Deus havia dito que essa experiência da travessia do Mar Vermelho deveria ser contada para as próximas gerações, lá em Êxodo capítulo 12 e Êxodo capítulo 13. Então veja, o evento ainda não havia acontecido, mas Deus estava falando para o povo o seguinte: vai acontecer. E quando seus filhos perguntarem como vocês saíram da casa da servidão, da casa do Egito, vocês contem para as próximas gerações. Então Moisés está fazendo o seguinte: gente, vamos lembrar que Deus é por nós, e que Ele falou que esse evento vai ser tão impactante que a gente vai poder contar para os nossos filhos. Ou seja, Moisés cria nas promessas de Deus. E você crê? Você é capaz de crer. A segunda lição é que Moisés estava ensinando o povo a confiar na graça de Deus, pois eles não seriam libertos do Egito pelas forças dos seus braços, mas eles seriam libertos pela força do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Haja vista que aqui no capítulo 15, quando Moisés passa com o povo e tem aquele cântico muito bonito que ele faz, ele diz o seguinte: o Senhor é homem de guerra, Deus é homem de guerra. O Senhor é seu nome. O Senhor com seu braço forte libertou o povo. Então, a segunda lição é que o Senhor estava ensinando o povo a confiar na graça dEle. E a grande pergunta que eu faço aqui: você confia na graça de Deus? Você confia que não é aquilo que você faz, aquilo que você planeja, aquilo que você pensa, mas é aquilo que Ele faz por meio de você, que te dá a vitória, que te dá a certeza de que você é escolhido e amado por Deus? A terceira lição é que Moisés estava ensinando o povo a ficar quieto diante de Deus, ensinando o povo a se emudecer diante de Deus. Eles precisavam ficar calados, porque eles estavam falando muitas bobagens, eles estavam acreditando em coisas que Deus não havia dito. E dá uma olhadinha no versículo 14: o Senhor pelejará por vós, disse Moisés, e vós vos calareis. Então, quando Deus agir, você tem que ficar calado. O problema, amados irmãos e irmãs, é que a gente gosta de falar muito. E quando a gente fala muito, a gente fala muita coisa errada, a gente fala muita bobagem. E que Moisés está falando é o seguinte: quando Deus intervir, vocês vão ficar boquiabertos. E quando a gente fica boquiaberto, a gente não sabe o que falar. Quando você fica tomado por aquele estágio de pranto, de espanto, quando você fica espantado, quando você vê algo maravilhoso, quando você vê o agir de Deus, você fica calado, paralisado. O que Moisés está falando é o seguinte: Deus vai nos dar a salvação, vai nos dar a libertação, e vocês precisam ficar calados. Eu gosto daquela expressão de Abacuque, quando ele fala o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Precisamos parar de falar coisas que Deus nunca falou. Eles estavam falando que eles iam morrer no deserto, mas Deus nunca havia dito que eles iriam morrer no deserto. Nós precisamos falar menos e ouvir mais a voz de Deus e mais a voz dos líderes que ouvem a voz de Deus e que falam conosco as palavras que Deus enviou para nós.
Precisamos falar menos aquilo que nós achamos. E está na moda hoje, né? Todo mundo tem uma palavra, todo mundo tem algo a dizer. E eu acho isso, eu acho aquilo, e fica aquele achismo. O importante não é aquilo que eu acho, aquilo que você acha, o importante é aquilo que Deus disse. A promessa de Deus é que vale. E a promessa de Deus é o seguinte: eu, Deus, estarei pelejando por vocês. E Moisés lembra o povo: o Senhor pelejará por nós. Concluo, para não ficar muito extenso a minha fala, com a frase de Paulo, que eu acho magnífica, quando ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos ama, quem será contra nós? Se Deus está pelejando por nós, povo de Deus, quem será contra nós? Quem será o louco, a louca, o desvairado, o tolo que vai se levantar contra o povo de Deus, contra os escolhidos de Deus? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. A vitória já é certa para nós no nome de Jesus e nos méritos de Jesus, porque Ele nos amou. Gosto da expressão de Paulo e encerro a minha fala com o verso quando ele diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo, ele dá graças a Deus porque em Cristo sempre Deus nos conduz em triunfo. Deus conduz a nossa vida de uma maneira triunfal. Eu quero que você descanse o seu coração, descanse as suas preocupações, as suas angústias, as suas amarguras, as suas questões todas diante do Senhor, nessa frase: o Senhor pelejará por vocês. Aí você vai falar assim: pastor, você nem sabe os dilemas da minha vida. Eu falei: eu não sei mesmo, mas eu sei de uma coisa, que não é você que vai ganhar essa batalha, é Deus. Você nem sabe, pastor, o que eu estou enfrentando. Eu posso até não saber e nem ter consciência, mas a orientação que eu tenho para você de Deus é o seguinte: o Senhor vai pelejar por você. Aquilo que você acha que não tem saída, que não tem solução, que não tem resposta, que não pode haver uma mudança, eu lembro você que o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu lembro você que é Ele que vai pelejar por você. Não é a sua força, a sua inteligência, sua capacidade, não é nada disso, é a força dEle, o braço dEle, para que no fim o louvor, a honra e a glória e a majestade seja somente dEle. O Senhor pelejará por nós, povo de Deus. O Senhor pelejará por nós, Igreja Batista Nova Canaã. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que Deus continue abençoando o seu coração, a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. O Senhor pelejará por mim e por você, porque nós somos alvo do amor de Deus. Que em Cristo Jesus essa palavra seja completada em nossos corações. Amém, povo de Deus? Amém. Nós avançamos um pouco no nosso horário, no nosso tempo, e nós vamos encerrar o nosso culto de oração. Eu não saudei todo mundo aqui, né, Natália? Olha, tem muita gente aqui. A Kátia está aqui, a Natália, a Rose, a Olga, a Thelma, a Edna, a Sueli, a Marli, a irmã Jovina, a Neide Aceituno, a irmã Maria do Socorro, a irmã Sônia, a irmã Anitta, a Creuza Cravo, a Marlene, a Olga, a Gleice, a Vanessa, a Eunice, o Lucas, o irmão José Maria, a irmã Joana, o Fábio, a Elizabeth, a irmã Irani, a Eunice, a Terezinha de Jesus, a irmã Anitta, Neide, estou vendo aqui, o Erisvaldo lá da Bahia nos acompanhando, a Júlia Maria Ribeiro de Sá, o Basílio lá de Rio Claro, meu sogro, o William, a Aurora, a irmã Maria Helena Egídio, a Neide Gouveia, o irmão Ivan, a Alda, deixa eu ver se mais alguém, a Jane, todo mundo aqui, tá bom? Então quero desejar a todos uma boa noite, fiquem todos na paz. Hoje estendemos um pouco por conta da quantidade dos pedidos e por conta dessa palavra especial que Deus
está enviando para o nosso coração. Quero orar com vocês, pedindo que todos nós tenhamos uma boa noite de sono, e com essa oração nós estaremos encerrando o nosso culto e a nossa live. Espero você domingo para que nós celebremos juntos, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, no nome de Jesus, pedimos uma boa noite de sono, de descanso. Pedimos a Deus que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, abençoando as nossas famílias, abençoando as pessoas que estão enfermas, acamadas, aquelas que estão preocupadas, aflitas, desempregadas, aquelas famílias que estão precisando de alimento, que o Senhor nos ajude a ajudar essas famílias. E pedimos mais uma vez pelos nossos irmãos e irmãs lá de Petrópolis, que o Senhor esteja abençoando as tuas igrejas, ó Deus, despertando o teu povo ali para socorrer aquela população. Em Jesus apresentamos as nossas vidas e esses pedidos todos que foram feitos hoje diante do Senhor, pedindo que a tua bênção e a tua vontade seja feita em nossas vidas, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em Jesus nós te louvamos. Amém, amém, amém.